Bom dia, meus amados. Deus abençoe grandemente o seu lar, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amados, você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe com alguém essa mensagem. No momento que você estiver ouvindo essa palavra aí, não esqueça de apertar o joinha e o like aí, que dessa maneira você me ajuda. Amém. Amados, ouça até o final essa mensagem. No final eu quero orar por você e por sua família. Quero meditar com vocês hoje, 7 erros que nos distanciam de Deus. Amém? O primeiro erro aqui, meus amados, aqui que nós vamos meditar, que nos distancia, que nos separa de Deus, é o mais importante de todos, todo mundo sabe, são os nossos pecados. Isaías 59:2, a Bíblia vai dizer: mas as suas maldades separaram você do seu Deus, os seus pecados esconderam de você o rosto, e por isso ele não os ouvirá. Amém? Os nossos pecados, meus amados, ele nos impede de ouvir a voz de Deus se comunicar conosco, de nós nos comunicar com Deus. Amém? Mas compreendendo que Cristo colocou fim a essa separação. Em 1 João 9, a Bíblia vai dizer: se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Amém? Quando nós confessamos os nossos erros, nós alcançamos misericórdia diante de Deus. Amém? Então, dessa maneira, meus amados, os nossos pecados caem por terra, porque Cristo já colocou fim à separação, para que nós tivéssemos agora total comunhão com Deus. O segundo erro, meus amados, que eu quero meditar com você é a soberba. Amém? A soberba, meus amados, ela nos afasta de Deus. Amém? Tiago 4,6 está dizendo: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Quando você se humilha diante de Deus, reconhece que você precisa dele, Deus derrama uma graça maior sobre a sua vida. Amém? Mas quando você firma-se em si mesmo, se acha capaz, se acha melhor que outras pessoas, que outros são pecadores, e você não, você é uma pessoa orgulhosa, você está agindo como orgulhoso. Dessa maneira, Deus resiste você. Amém? Então, não seja, meus amados, orgulhoso diante de Deus, mas seja humilde. Dessa maneira, você vai receber uma graça maior de Deus para você. Terceiro erro, meus amados, que eu quero falar com vocês aqui é confiar em si mesmo. Amém? É quase um orgulho, meus amados. Um orgulho, é quando você começa a ter algo e começa a se achar melhor que outras pessoas. E aqui, confiar em si mesmo, está lá em Jeremias 17:5, está dizendo o seguinte, assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Amém? Maldito o homem que confia no homem. Amém? Aqui, meus amados, esse princípio nós devemos aplicar primeiro a nós mesmos. Amém? Quando nós confiarmos em nós mesmos, nós nos tornamos malditos. Amém? Porque as nossas obras são falhas, nós falhamos. Amém? Quando nós acreditamos em Deus, nós recebemos Jesus, aí nós recebemos a obra perfeita. A obra perfeita é a obra de Cristo. Amém? Mas quando nós confiamos em nós mesmos, que nós podemos buscar a Deus das nossas próprias maneiras, dessa maneira nós nos afastamos de Deus. E a Bíblia vai dizer que nós nos tornamos malditos. Malditos, meus amados, debaixo de maldição. Amém? Para nós estarmos debaixo da bênção, nós temos que se humilhar diante da presença desse Deus e não pôr a esperança no homem. Se você põe a esperança no homem aqui na terra, você vai depender dele para o seu sustento. Mas se você colocar a sua esperança em Deus, Deus vai sustentar você, Deus vai fortalecer você, Deus vai levar você a um caminho melhor, Ele vai conduzir você no caminho correto. Amém? Então não confie em si mesmo, não confie na força de seus próprios braços. Amém? Mas confie em Deus. Aí você será abençoado. Quando você põe a sua confiança em Deus, dessa maneira, Deus olha para você e concede favor, bastante graça sobre a sua vida.
Terceiro erro, meus amados, que eu quero falar para você é não procurar agradar a Deus da sua própria maneira. Amém? Romanos aqui no capítulo 10, no versículo 1, a Bíblia está dizendo: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se submeteram à justiça que vem de Deus. Amém? Algo muito grave aqui, amados, é buscar agradar a Deus da sua própria maneira. Amém? Quando você busca servir a Deus aqui da sua própria maneira, amém? Nesse momento você firma em si mesmo. Aqui é um conjunto de erros, um conjunto de soberba. Aqui, meus amados, é um conjunto de confiar em si mesmo e procurar estabelecer a sua própria justiça, procurar traçar o seu próprio caminho até a presença de Deus. Você acaba não percebendo, mas dessa maneira você acaba rejeitando a Deus, porque Deus ele tem o seu próprio caminho e ele tem a sua própria maneira. Amém? E aqui Paulo está dizendo que os judeus tinham zelo por Deus, os israelitas tinham zelos por Deus, mas ele está dizendo: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Amém? Oséias 4:6, a Bíblia vai dizer que o povo sofre por falta de conhecimento. Jesus vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14:6, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Só há um caminho. Cristo é esse caminho. Amém? Cristo é o caminho do conhecimento. Somente através de Jesus você pode ter acesso à presença de Deus. Só há uma ponte que te leva ao céu. E o nome dessa ponte é Cristo. É o nosso Senhor Jesus. Amém? Só há um caminho. Não, meus amados, procure trilhar um próprio caminho. Não procure traçar o seu próprio metro. Não se acha esperto e sábio o suficiente de pensar que você vai viver uma vida aqui baseado nas suas obras e você irá para o céu. E certamente você não irá para o céu. A única maneira de você ir para o céu é através de Jesus Cristo. Amém? Então, livre. Procure, meus amados, se render diante da vontade de Deus. Deus tem a própria maneira dele e através da maneira dele você será abençoado. Tudo vai dar certo para você. Amém? O quinto erro, meus amados, é quando nós aqui não liberamos perdão. Em Mateus 6,14, a Bíblia está dizendo: pois se perdoares as ofensas de um dos outros, Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se você não perdoares uns aos outros, Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Amém? Se você não perdoar a ofensa, Deus não perdoa você, você ora e não obtém sucesso. Então, meus amados, livre-se desse erro. Libere primeiro o perdão. Libere o perdão para as outras pessoas. Mesmo que você não estiver conseguindo perdoar uma pessoa, comece a orar por ela, abençoar a vida dela. Dessa maneira, você vai aplicar na sua vida ali Romanos capítulo 12, versículo 21. Você vai vencer o mal através do bem e você vai ser bem-sucedido. O quarto, meus amados, aqui, o sexto, nós falamos do quinto. O sexto erro aqui é semear contenda entre os irmãos. Você pode ver em Provérbios 6,19. Ali vai falar sobre 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que Deus abomina. E eu peguei para você aqui a 7ª que Deus abomina, aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Amém? Aquela pessoa que provoca discórdia. Não provoque discórdia entre os irmãos. Seja um pacificador. Quando você ouvir algo de errado, tente, meus amados, apaziguar a situação. Não fale mal para um, não fale mal para o outro, assim gerando contenda. Deus abomina as pessoas que fazem e agem dessa forma. Amém? E o 7º erro aqui que eu quero falar para você, é o mais importante aqui também, de todos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo, Mateus 12:31, por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas o que blasfema contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas o que falar contra o Espírito Santo de Deus não será perdoado. Amém? Então, meus amados, não fale contra o Espírito Santo de Deus. Aqui, um pouco acima aqui, os fariseus falaram que Jesus estava expulsando demônio
né, pelos príncipes dos demônios, amém? E quando você, meus amados, blasfema contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão, amém? Um dos princípios que você percebe que você blasfemou contra o Espírito Santo de Deus é quando você não está mais nem aí com Deus, você não se preocupa. Se você se preocupa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus? Com certeza você não blasfemou. Blasfemar é ter certeza que você está falando contra Deus e falar contra Ele, endurecer o seu coração, até tal ponto de você não receber mais o perdão de Deus, amém? Porque, amados, em João ali no capítulo 16, no versículo 7, a Bíblia está dizendo: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, enviarei ele. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo. Convence você que você é um pecador, que Cristo é o seu justificador. Amém? E que o príncipe desse mundo já foi julgado. O diabo já caiu por terra e você é mais do que vencedor. Quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Eu declaro a vitória sobre o lar, sobre a casa, sobre, Senhor, a família deles, que nem o mal, nem o seta do inimigo venha, Senhor, ou Pai querido, prosperar sobre a vida deles. Que o Senhor dê graça e livre eles desses 7 erros que nós comentamos aqui. Eu declaro, Pai, que eles vão ser uma bênção, os filhos vão ser uma bênção, em nome de Jesus. Eu declaro a tua vitória. Nenhum mal, nenhuma arma forjada do inimigo vai prosperar contra essas pessoas. Eu declaro vida e abundância para todos vocês, em nome de Jesus. Amém.